paz do Senhor Jesus Cristo, a todos que estão me ouvindo, que o Senhor esteja no seu coração, que a paz do Senhor esteja na sua vida, na sua casa, na sua família. Mais uma vez estamos aqui para falar um pouquinho da palavra de Deus. Como na última semana nós ficamos de falar sobre o livro da vida. Quem assistiu vai se lembrar, e quem não assistiu, volta lá e assiste, né? Sobre o livro da vida. Então, o que é o livro da vida? Você já ouviu falar sobre isso? Então, esse é um livro que existe lá no céu, né? Chamado o livro da vida. Então, nós vamos ler algumas passagens da Bíblia que vai mostrar para você o que é esse livro da vida, né? Então, a primeira passagem que eu gostaria de ler está em Filipenses, capítulo 4, versículo 3, que diz assim: E admoesto-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e também com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Então, o apóstolo Paulo, né, está falando aqui que o nome daquelas mulheres, de Clemente, daqueles que o ajudaram, né, a pregar o Evangelho, estavam escritos no livro da vida. Outra passagem, Lucas capítulo 10, versículo 20, que diz assim: Mas não vos alegreis por isto, de que os espíritos se sujeitem a vós, mas alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão escritos nos céus. Essa é a verdadeira alegria que nós devemos ter, os nossos nomes escritos nesse livro da vida lá nos céus. Outra passagem está em Hebreus, capítulo 12, versículo 23. A igreja e Assembleia Geral dos Primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos homens justos aperfeiçoados. Então, né, o nome daqueles que estão inscritos nos céus. Mais uma passagem, né? Também, lá no livro de Daniel, no Antigo Testamento, capítulo 12, versículo 1, que diz assim: E naquele tempo, Miguel levantar-se-á, o grande príncipe que representa os filhos do teu povo, que representa Israel. E haverá um tempo de tribulação, tal qual nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo. E naquele tempo, o teu povo será libertado. Todos os que foram encontrados, registrados no livro. Mais uma passagem, né? Lá já no Antigo Testamento, o profeta Daniel, já falando, citando sobre o livro da vida, né? E uma outra passagem, Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, que diz assim: E todos os que habitam na terra a adorarão, né? A imagem da besta, no caso, né? O anticristo, cujos nomes, né, não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Então, lá no livro de Apocalipse, né, ele cita que muitos vão adorar a imagem da besta, né, do anticristo, que está por vir, está muito perto disso acontecer, né? E aqueles que vão adorar são os que não têm o seu nome escrito no livro da vida, né? Também existem, não sei se você sabia, outros livros lá no céu. Então, também vou ler alguns textos que mostram isso. Lá no Salmos 139, versículo 16, né? Diz assim: Os teus olhos viram a minha matéria ainda imperfeita, e no teu livro todos os meus membros foram escritos, os quais eram
continuamente formados, quando nem ainda havia nenhum deles. Que lindo, né? Então, o salmista aqui falando de que Deus o estava vendo ainda sendo gerado, né? Ainda sendo formado, e tudo estava escrito no livro de Deus, né? Todos os seus membros. É muito lindo, né? Então, esse é um livro, outro livro que tem lá no céu, né? E há uma outra passagem, né? Diz assim, Malaquias, capítulo 3, versículo 16 também. Então, aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. E um livro de lembranças foi escrito diante dele, para os que temerem ao Senhor e para os que pensaram no seu nome. Então, nós vemos aqui que tem um livro de registro lá no céu, onde é registrado as nossas ações, o que nós falamos, né, as nossas atitudes. Por isso, nós precisamos repensar o que nós falamos, né? Porque tudo que você fala, tudo que você e eu, né, pensamos, fazemos, vai ficar registrado. Já pensou nisso? Né? E também, novamente, lá no livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículo 10, que diz assim: um rio de fogo manava e saía de diante dele, né? De Deus, do Todo-Poderoso. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Mais uma passagem do Antigo Testamento, lá no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Olha só, lá no comecinho já foi escrito sobre isso, né? Então, no capítulo 32, versículo 32 e o versículo 33 também do livro de Êxodo, diz assim: agora, pois, perdoa o seu pecado, e se não, apaga-me, rogo-te, do teu livro que escreveste. Apaga-me, né? Rogo-te do teu livro que escreveste, que é Moisés, né? Pedindo para Deus perdoar o povo que estava naquela idolatria. Então ele falou para Deus, né? Para perdoar o pecado do povo, né? Se não, apaga-me. Olha só, do livro, né? Que tu, né? Do teu livro que escreveste, do teu livro. Então, lá no livro de Êxodo já fala sobre o livro, né? Quantos livros que tem lá no céu, né? Agora, mais uma coisinha, né? O nome de uma pessoa que se rendeu a Jesus, se entregou a Jesus, pediu para que ele escrevesse o seu nome no livro da vida, ele pode, depois de ser escrito, ele pode ser apagado ou riscado? Vamos ver o que a palavra de Deus fala, né? Não vou falar nada, é a palavra de Deus. Então, olha só o que está escrito lá no livro de Apocalipse. Agora, o último livro da Bíblia, né? Capítulo 3, versículo 5, diz assim: aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Olha só, né? Então, Jesus está dizendo aqui que aquele, né, que vencer, eu não vou apagar o seu nome, não vou riscar o seu nome do livro da vida. Isso indica, então, que o nome pode ser, sim, riscado ou apagado. Por isso, nós precisamos vigiar constantemente, né? Tem alguns que falam que não, né? Mas nós vamos continuar lendo aqui que vocês vão ver, né? Tem mais alguns versículos que falam sobre isso. Olha só, no Salmos 69, versículo 28, diz assim: sejam eles apagados do livro da vida e não sejam escritos com os justos. Mais uma passagem que mostra, sim, né, que o nome de uma pessoa pode sim ser apagado se ele desistir do caminho, né?
Deus não vai apagar o nome de ninguém assim, de qualquer maneira, não. Mas se a pessoa não quiser mais obedecer a Deus, não quiser mais seguir naquele caminho que o leva para o céu, se ele voltar atrás, se ele desistir, corre o risco, né, de ter o seu nome apagado do livro da vida. E tem mais uma passagem, olha só. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Aqui vai falar de livros do livro da vida e tudo mais, né? Diz assim: e eu vi os mortos, pequenos e grandes, em pé, diante de Deus, e os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, que é o livro da vida. Olha só. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. Então você veja bem que tem livros que registram tudo que nós fazemos. E aqui nessa passagem já é o julgamento, né, do trono branco, juízo final. Então havia ali mortos grandes e pequenos, pessoas simples, pessoas poderosas, pessoas com poder aquisitivo muito grande, pessoas com pouco poder aquisitivo aqui na terra, não importa, todos estavam diante de Deus, né? E foi aberto os livros e eles foram julgados por onde? Pelo que estava escrito nos livros. Então nós temos que entender isso, que tudo que nós fazemos está sendo registrado. Você já parou para pensar nisso? Não é? Tem gente que faz alguma coisa, acha que ninguém está vendo. Além de estar vendo, né? Além de Deus estar vendo, ainda está sendo registrado. E vai, né, ter um julgamento através dessas obras. Então, precisamos vigiar, tomar cuidado com as nossas atitudes, com o que nós fazemos. Mas já estou acabando, mais duas passagens, tá? Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. E todo aquele que não foi encontrado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Viu como é importante? Né? Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, muito importante, né? Quer saber como? Volta lá no estudo da semana passada, né? Da quarta-feira passada, que vocês vão ver. A última passagem, Apocalipse 21, 17, diz assim, está falando agora sobre a nova Jerusalém, né? Uma cidade santa do céu que vai descer na terra. Então diz assim, não entrará nela coisa alguma que contamine, nem o que quer que pratique abominação ou crie mentira. Olha a mentira, né? Mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, nós temos que vigiar, né? Não entra ali nem quem fala mentira, as mentirinhas, nós precisamos vigiar. Toca o telefone, diga que eu não estou, né? E você está, é uma mentira. Então, não sou eu que estou falando, é a Bíblia, né? Diz que, e outras passagens que diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Então, é importante o nosso nome, né? Estar escrito nesse livro. E eu pergunto para você, seu nome está escrito no livro da vida? Medita nisso, pensa nisso, que é muito importante. E você quiser saber um pouco mais, volta lá no estudo que nós vamos estar falando, né? O da quarta-feira passada, vamos estar explicando bem de uma maneira bem simples, né? Para que todos possam entender a importância. Então, existe esse livro e livros no céu, o livro na vida. Espero que o teu nome, né, seja escrito no livro da vida, para que você possa desfrutar da vida eterna com Deus, tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida, sua família, seu trabalho, seus sonhos, seus projetos, que Deus estenda as suas mãos sobre você e que principalmente você possa sentir a presença de Deus na sua vida, tá bom? Até a semana que vem, se Deus quiser, um beijo no coração de todo mundo, tá bom? Tchau, tchau!